Graça, paz e bem da parte de Jesus Cristo a todas e todos. Esse encontro é muito importante para nós e reforço a fala da Fernanda. Dia 12 de outubro é uma data muito importante para nós. Na verdade, o mês de outubro é um mês muito importante para nós. E então essa festa ela acaba sendo mais do que um ambiente de distração para as crianças, mas nós queremos de fato promover, o conhecimento, mostrar que a nossa espiritualidade transcende a religiosidade. O que nós estamos promovendo e levando para essas crianças é o cuidado, a educação, a orientação devida, e tudo isso faz parte da nossa fé. Tudo que nós estamos construindo aqui enquanto comunidade vai também refletir na vida dessas crianças. E pensar também que há muitas famílias que não têm um lugar para os seus filhos. E a comunidade quer ser esse espaço de acolhimento para elas. Você conhece mães, que têm o desejo ou precisam de um espaço seguro, para os seus filhos e filhas. Essa é a oportunidade para você dar esse convite. Bom, espero ver esse lugar aqui cheio de crianças, muito animado, muito feliz. E também muito agradecido a Deus por todo o cuidado, por todo o trabalho que vocês têm promovido nesse processo voltado para as crianças. Isso é muito animador para nós. No final do mês eu também já tenho conversado com uma especialista voltada à educação infantil e nós já praticamente fechamos a data, logo eu faço o anúncio para vocês. E essa conversa já não é com as crianças, mas com os adultos. Então, seja você, não importa se você é pai ou mãe, essa conversa é para todos e todas estarem presentes. E vai ser um tempo muito especial, muito proveitoso e de muito aprendizado. Tá bom? Logo a gente solta as datas e as informações devidas para vocês. Bom, dito isso, Hoje e nos últimos domingos eu já venho conversando muito sobre as contingências da vida, venho falando um pouquinho de como o Evangelho acaba se encontrando nas ações e nos movimentos que estão explícitos no nosso cotidiano. As histórias antigas que a Bíblia Sagrada nos relata, que acabam sendo traduzidas na realidade do nosso cotidiano atual. Então eu quero que você abra o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e se você puder, acompanhe comigo, sua Bíblia, seu aplicativo. Você que está em casa, seja muito bem-vindo e bem-vinda, que esse tempo seja um tempo precioso para ti também, que essa reflexão que nós estamos elaborando aqui juntos encontre um lugar, um espaço no teu coração. Você possa também compartilhar, curtir esse vídeo, enviar para os seus amigos e familiares. Nós sabemos o quanto é importante, quanto uma mensagem dessa pode impactar e salvar vidas. E assim como eu oro para que o seu coração seja preenchido por esse tempo, por esse momento, oro também para que você compartilhe com outras pessoas para que elas possam ser impactadas da mesma maneira. O amor e a graça de Deus esteja nesse lugar, onde você estiver, no tempo que você estiver, que Deus possa te encontrar e falar ao seu coração. Quero falar de discipulado, e nada melhor do que falar de discipulado indo aos evangelhos. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler o versículo 13, que mostra um momento conhecido por nós, onde os discípulos estavam saindo de Jerusalém a caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam à direção da cidade de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Lucas 24, 28 agora, vai um pouquinho mais para frente. Quando eles chegaram à entrada da cidade, que era o destino deles, Jesus fez como quem fosse mais adiante. Mas eles insistiram.
fique e jante conosco. Já é quase noite, o dia já se foi. Então ele, Jesus, foi com os dois. Versículo 30. E foi isso que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os discípulos, tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. E nesse momento, os seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então, Jesus desapareceu. Até aí. Oremos, consagre o seu coração e mente ao Senhor, consagre esse tempo a Ele. Senhor Jesus, nós te louvamos por todo o acolhimento que nos foi dado nesse dia. Obrigado pelos encontros e reencontros. Obrigado pelas amizades que estão sendo construídas aqui. Obrigado pela oportunidade de também levar essa mensagem a outros lugares, a outros cantos do Brasil e do mundo. Que todas essas pessoas sejam impactadas por essa mensagem, e que não seja eu, que não sejamos nós, mas o próprio Espírito falando em nós, através de nós. Esse é o nosso pedido. Nos ajuda, nos orienta, nos capacita. Oramos consagrando esse tempo em seu nome, Jesus. Crendo que o Senhor falará conosco e crendo que nós seremos capacitados em aprender contigo para fazer essa realidade em nossos cotidianos. Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Falando das contingências, nós já sabemos que estamos em tempos difíceis, sabemos que passamos por muitas adversidades, o tempo acaba gerando muita pressão no nosso cotidiano. Eu não sei se você é atravessado pela ansiedade, eu posso dizer que sim. Os dias acabam sendo sempre muito agitados, as demandas elas vão chegando para nós e elas não pedem licença, os boletos não pedem licença, eles chegam. Então existem muitas urgências que acabam nos atravessando o cotidiano e isso pode gerar também algumas distrações. Sempre quando estamos diante de tantas coisas acontecendo, se você tem TDAH, já sabe a complicação que isso causa. Se você não tem, você também sabe que o aumento da demanda do nosso cotidiano tem gerado em nós uma dificuldade da gente conseguir colocar a nossa atenção nas determinadas coisas que nós damos como aquilo como importantes, como necessárias. Então há um processo muito difícil no nosso cotidiano da gente conseguir organizar a nossa vida diante de tantas demandas, de tanta pressa, de tanta ansiedade e, por que também não dizer, de tanto medo, né? Porque o cenário também gera medo. Né? Você que saiu da sua casa para cumprir o seu compromisso cívico, né? Se conseguiu fazer uma boa leitura do cenário político, creio eu que você sente um pouquinho de medo. Essa é parte da fragilidade humana, parte da fragilidade que nos expõe à realidade. Todas as vezes que nós analisamos um cenário, todas as vezes que nós pensamos a sociedade, todas as vezes que nós encontramos as deficiências, né, que nos atingem ou que atingem os nossos pares, nós também ficamos fragilizados, amedrontados por tudo aquilo que pode acontecer, para que qual é o futuro, né? Como vai ser o nosso futuro? Qual vai ser o dia de amanhã? Essa correria ela acaba nos afogando e nos trazendo uma certa insensibilidade, uma certa desorientação. E esse sentimento de estar num barco sem rumo é horrível. E por que eu estou falando essas coisas? Porque não é só uma fala sobre análise de uma situação coletiva. É sentimento que eu tenho, sabe? Às vezes eu acho que a gente está num barco sem rumo mesmo, porque a gente acaba visualizando coisas tão absurdas. Eu falo, meu Deus,
A que ponto chegamos, né, na nossa conversa, o que nos trouxe até nesse lugar e para onde vamos? Isso nos deixa muitas vezes até anestesiados. Tem hora que a gente não tem capacidade de reagir. Eu não sei se você já se viu no cenário de estar assim sentado no sofá, zapeando a televisão assim. Quem faz isso ou já fez? Pega o controle remoto e fica zapeando, trocando de canal assim, não acha. 350 canais. Você não acha um para parar ali que desperte o interesse ou a possibilidade para você, sabe, desconectar. Se você não é do Zap, você talvez seja das plataformas digitais, né? Você é os Flix da vida, né? Você entra lá e fica tentando ver qual é a série, qual é o filme que você vai assistir e você nunca encontra. Não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso. Ou senão você fica nas redes sociais. Que ao invés de você ficar zapeando no controle remoto, você fica zapeando nas redes sociais. O movimento é o mesmo. A gente não para. Eu acho que tudo isso é fruto de uma busca de tentar um certo bem-estar. Eu não sei se você consegue treinar o seu algoritmo para te trazer bem-estar, e entrar na sua rede social e ver um gatinho fofo, né, e ficar feliz com isso. Ou se quando você entra nas suas redes sociais, o que aparece é caos, treta, cadeirada para todo lado, problema, né? Situações que nos deixam assim de uma forma assim extremamente preocupante. A gente não sabe. Então depende de como a sua vida anda e de como as coisas têm atravessado o seu coração. E tudo isso faz parte da realidade. Essas questões elas estão no nosso cotidiano e a gente vai precisar entender que nós estamos sim imersos ao caos. Nós estamos, sim, imersos a esse contato com uma realidade. E o importante para nós é compreender que a presença de Deus e a presença do próximo, daqueles que nós nos relacionamos, é uma realidade. E é a partir disso que eu preparei o meu sermão, a minha conversa para essa manhã. Porque eu quero falar sobre como nós podemos resgatar essa conexão com Deus e como nós podemos resgatar essa conexão com o próximo, sem nos perdermos com essa agenda avassaladora que nos atravessa cotidianamente. E eu acredito que existem 2 dispositivos importantes. Um deles é a gentileza. E o outro é o amor. Olhar para Deus e compreender o teu amor, ou tentar compreender o seu amor, olhar para o próximo e entender que a partir do amor influenciado nessa relação com o divino, nós podemos gerar gentileza. Então minha conversa está um pouco nessa síntese aí. E aí nós lemos Lucas 24, versículo 13. E nesses primeiros versículos, o cenário é como uma estrada de desesperança, né? É como um caminho de lamento, de dor, de luto também. Porque aqui nós estamos falando de 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. E eles, não se sabe também se haviam outros discípulos, é possível que havia nesse mesmo caminho um cortejo, né? Mas Jesus se aproxima desses discípulos. E ele começa a conversar com esses discípulos. A Bíblia diz que até dá nome para um deles, que é o Cleófas, né? E alguns estudiosos vão dizer que ele é filho de Maria, da Virgem Maria, né? Esse processo de aproximação de Jesus é, no mínimo, interessante, porque ele vai ao encontro desses discípulos no caminho de Emaús e inicia um diálogo, e um diálogo muito próximo ao que eles estavam sentindo. Eles estavam enlutados, porque eles tinham recebido a notícia que Jesus havia morrido. É muito provável que eles tivessem visto o processo de crucificação, ou seja, eles não tinham recebido a notícia, eles tinham visto
Eles eram testemunhas oculares daquele processo, daquela violência, de um homem que foi violentado, de um homem que foi morto, sacrificado na cruz do Calvário com a morte mais horrível que existia na sua época. Então, passar por um processo desse é fácil a gente perceber que essas pessoas estavam extremamente machucadas, extremamente feridas, extremamente tomadas pelo luto. E é nesse lugar que Jesus encontra esses discípulos, essas pessoas. E ele inicia um diálogo que acontece há 3 dias depois da crucificação de Jesus. Esses homens, né, e essas mulheres, né, não sabemos o gênero desses discípulos, mas entenda que quando Jesus se aproxima desse grupo, ele começa a dialogar, ele começa a contar histórias, ele começa a trazer à memória a trajetória de Jesus. E é importante dizer que estes discípulos desolados, esses discípulos sem esperança, esses discípulos que estavam com o coração ferido, machucado, ouviam a voz de Jesus, ou ouviam na voz de Jesus histórias que eles conheciam. As Escrituras vão dizer que Jesus vai contando a história bíblica para eles. É como se fosse um estudo bíblico da quinta-feira. Assim. Jesus pegou na sua conversa, esticou esse diálogo, trazendo à memória para essas pessoas que estavam de luto, a trajetória de Deus no universo. Como que Deus se relacionava com os discípulos? Como que Deus se relacionava com as mulheres? Como que Deus levantava os seus atores para a libertação do seu povo? Jesus ia contando a história de como ele cuidou do seu povo nos tempos antigos e como ele continuava cuidando do seu povo no tempo atual. E assim como lá no passado se sacrificava um cordeirinho, hoje Jesus, ou melhor, Deus, o Eterno, estava entregando o seu Filho para ser esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como era essa conversa de Jesus contando essa história que certamente, como os próprios discípulos diziam, ardiam o coração deles enquanto Jesus falava. Quantas vezes, meus irmãos, em meio à dor, em meio a um cenário de lamento, de luto, quantas vezes em que nós nos encontramos num cenário caótico, problemático, de dificuldade, nós perdemos a capacidade de perceber que Deus está perto. Você já se deu conta disso? Quando a gente está passando por um processo difícil, por um processo de extrema dificuldade, quando a gente se sente desamparado, quando a gente está num cenário de desesperança, quando a gente não consegue atingir a meta que a gente desejava, o sonho que a gente tanto almejava, quando a gente pensou que algo aconteceria e não aconteceu, a primeira coisa que a gente se vê lançado é nesse cenário em que Deus não está perto. Deus se foi. Deus me largou, me desamparou, eu estou sozinho. Quantas vezes você se sentiu sozinho? Quantas vezes você achou que Deus estava distante? Já se fez essa pergunta? Quantas vezes você achou que Deus não estava contigo? Quantas vezes você achou que você estava sozinho? Porque, meus irmãos, a dor, o desespero, o sofrimento nos cega. Nos cega especialmente da presença de Deus. Nós perdemos essa capacidade ou essa sensibilidade de discernir Deus perto. E esse cenário, ele é muito próximo da nossa realidade. Os discípulos
E aqui eles são, primeiro, né, existe um título, eles eram discípulos de Jesus, eles caminhavam com Jesus. Eles conheciam Jesus e mais, eles conheciam a voz de Jesus. E agora eles estavam caminhando por 11 quilômetros, talvez para você pareça pouco, mas naquela época, entenda que não tinha carro, não tinha rua asfaltada, era um outro contexto de trânsito, de trajeto. Esses 11 quilômetros aqui, eles poderiam durar 2 horas, como também poderiam durar 5 horas. Né? Uma jornada, eu não sei como que era o território, se tinha subidas e descidas, né? Se tinha que ter, em alguns momentos, uma parada para um descanso, para beber uma água. Era um trajeto longo que eles estavam fazendo. E aí, durante esse trajeto, uma conversa, um diálogo, esses homens e essas mulheres estavam ouvindo a voz de Jesus e eles não discerniram que era Jesus. E isso é para nós uma cena explícita de que o cenário de dor, o cenário de fragilidade, de luto, nos cega. Nos limita a capacidade de perceber que Deus está perto. E é importante a gente perceber também que nos dias de hoje nós também atravessamos esse período, né? Esse período difícil. Ou, por que não dizer que estamos perdidos no meio do caminho? Olhar essa sociedade e da maneira como ela caminha, é uma sociedade perdida no caminho. Uma sociedade que, embora esteja ouvindo a voz de Deus, falando à sua consciência, não toma as decisões devidas e precisam ser desafiadas no seu tempo. Às vezes perdem tempo, perdem possibilidades de fazer aquilo que Deus realmente deseja, aquilo que Deus realmente sonha. Porque os discípulos de Jesus, eles são chamados para uma conversão contínua. Uma conversão que acontece diariamente. Os discípulos de Jesus, eles não eram seres convertidos, eles eram seres ou pessoas em estado de conversão. Então essa primeira percepção para nós é muito importante. É compreender que ser discípulo de Deus, ser discípulo de Jesus, é ser alguém que está nesse processo de conversão contínua, conversão diária. É no dia a dia que nós vamos nos convertendo. Porque há algumas situações que você precisa melhorar. E há outras que você já conseguiu atravessar. E glória a Deus por isso. Mas perceber que você não é um ser humano completo. Você ainda está nesse processo, né, de completude do seu ser, dos seus entendimentos, da sua forma de agir, de reagir no mundo. E Jesus está fazendo esse processo com os seus discípulos. Entender que ao sair, né, dessa condição, ao sair desse ciclo da correria, desse ciclo de dificuldades e problemas que nos atravessam, ao sair da ansiedade, nós sim vamos conseguir abrir os nossos olhos e perceber a presença de Jesus ao nosso lado. Esse foi o primeiro cenário, caminho da desesperança. E aí temos o segundo cenário que está em Lucas, no capítulo 24, versículo 28, que nós lemos, que é o cenário da bifurcação. Quando eles chegaram à entrada da cidade de destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante. Mas eles insistiram, fique e jante conosco. Já é quase noite. O dia já se foi. E aí o que Jesus faz? Ele vai com eles. Aceita o convite para jantar. E eu penso nesse cenário como uma bifurcação, de verdade, assim, sabe? Eles estão no caminho, assim, e aí, de repente, naquela conversa boa, 11 quilômetros conversando com o mestre, chega o momento que eles precisam entrar. E provavelmente você já passou por essa situação, quando você está diante de uma conversa boa e chega o seu destino, mas o da pessoa ainda não, ela continua.
E foi isso que aconteceu. Esses moços olharam para Jesus e perceberam que ele ia continuar seguindo o trajeto. E eles insistiram para que ele ficasse com eles. E aqui aparece algo que eu acho muito, muito belo, que é essa hospitalidade desses discípulos. Olhar para Jesus e fazer um gesto de gentileza. Olhar para Jesus e dar a ele a oportunidade da amabilidade, do amor. Olhar para Jesus, olhar para o trajeto, a conversa, mesmo que eles ainda não tivessem discernido que era Jesus. Eles oferecem mesa, generosidade, oferecem hospitalidade, oferecem a esse moço o amor, o cuidado. 11 quilômetros de conversa, caminhando com Jesus, até chegar a uma bifurcação. E essa bifurcação, ela simboliza esses momentos que são os momentos das nossas decisões para a vida, sabe? A bifurcação é quando a gente precisa tomar uma decisão. A bifurcação, ela simboliza o momento em que nós tomamos uma decisão, que é a decisão em que nós podemos seguir adiante sem a companhia de Jesus, ou praticar um ato de bondade e convidar Jesus a permanecer contigo. É quando nós estamos diante de uma necessária tomada de decisão em que nós vamos agora discernir ou decidir, na verdade, se vamos continuar com o mestre ou se vamos nos despedir dele, nos despedir dele. Há muitas pessoas, meus irmãos, que caminharam 11 quilômetros com o mestre. E no dia da adversidade, se despediram dele. E é muito triste esse cenário. Pessoas que caminharam por 11 quilômetros com o mestre. Você sabe que esses 11 quilômetros é um tempo, né? Pessoas que caminharam um tempo com o mestre. Ouviram a sua voz. Mas no tempo da dificuldade, da adversidade, dos problemas, do luto, das violências que sofreu, decidiram se despedir do mestre. E é muito triste saber que existem histórias assim. De pessoas que caminharam com o mestre e se despediram dele. Há muitas pessoas que caminharam por 11 quilômetros com o mestre, ou por que não dizer, há muitas pessoas que caminharam por 11 quilômetros com a sua comunidade de fé, criaram afetos, cuidaram um dos outros ou receberam cuidado. Há muitas pessoas que fizeram parte de uma comunidade de fé, mas no tempo da dificuldade, decidiram se despedir dela. E talvez se despediram porque não discerniram o mestre. Estavam com as suas consciências distraídas pelos problemas, pelas dificuldades, por uma consciência de um terceiro, por uma construção da sua imaginação. Porque há pessoas que se perdem na sua imaginação, criam um cenário imagético de disposição, de vida, e acham que a vida tem que ser construída nesse lugar aqui, no mundo do Pequeno Príncipe, sabe? Naquele mundinho lá. Acha que a perfeição ela precisa acontecer só naquele espaço. Mas deixa de ser Pequeno Príncipe, né? Que quer desbravar, quer sair daquele lugar para desbravar outros saberes, outras possibilidades, outros mundos, outras experiências de humanidade. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs,
Pessoas que caminharam com a comunidade, mas no tempo da dificuldade se despediram dela. Já os discípulos, não, eles optam por uma gentileza. Eles optam, mesmo não discernindo Jesus, eles optam por dar a ele mesa, dar a ele a possibilidade de hospedagem, dar a ele a oportunidade de não seguir o rumo datado sobre os problemas e as dificuldades que poderia acontecer na calada da noite. Eles olham para aquele moço, ainda não identificando que era Jesus, e diz: fique conosco, venha jantar conosco. É melhor que fique aqui, quando amanhecer você retoma a viagem. Descanse um pouco. E eu acho que dentro deles estava falando: a conversa está tão boa, vamos chamar ele para estender esse diálogo. Vamos fazer mais um cafezinho? Um café com bolo? Um café com mesa posta? Com possibilidade de troca de experiências de vida. Nos dias de hoje, meus irmãos, nós precisamos constantemente nos colocar diante dessas escolhas. Se nós queremos, de fato, reagir à vida, à possibilidade de continuar, ou nós vamos ser pessoas frias em não perceber que outras pessoas à nossa volta precisam de gentileza, precisam de hospitalidade, precisam de abraço, precisam de acolhimento e precisam de amor. Ou a gente vive a frieza de um evangelho, sim, que quer colocar a nossa experiência numa plataforma individualista, ou nós vamos para uma experiência de fé onde a partilha é o tom da nossa espiritualidade. Ser gentil, ser uma pessoa amável, ser uma pessoa perdoadora em tempos hostis, caóticos, é revolucionário. Ser uma pessoa de paz, de bem, de amor, de respeito no tempo do caos é de fato revolucionário. Aqui ninguém vai ser treinado para dar cadeirada. E ninguém vai ser treinado para ser chato e inconsequente o suficiente para merecer uma cadeirada. Ninguém vai ser, porque não é esse tipo de cenário que o Evangelho nos oferece, nos proporciona. O que o Evangelho nos oferece é um ambiente de paz, não um ambiente de guerra. É um ambiente de amor, de cuidado, de respeito para com o próximo. Não é um ambiente de verdade, não um ambiente de mentiras. É um ambiente de olhar para o outro e discernir que ele, mesmo sendo diferente, merece de mim todo e mais absoluto respeito. Porque é esse tipo de experiência espiritual e de sociedade que nós sonhamos. Não é de gente se degradando, né, com os outros, se guerreando, né, com o outro. Não é isso. É um ambiente de amor e de cuidado para com o próximo. Respeitando primeiro a gente mesmo, porque se a gente não se respeita, a gente pouco vai respeitar o próximo. Mas é nesse processo de autocuidado que nós vamos também cuidar um dos outros, porque, meus irmãos, Anne Frank vai dizer que todo mundo tem dentro de si um vestígio de boas notícias. Todo mundo traz dentro de si a possibilidade de levar as boas novas, as boas notícias. E a boa notícia que você tem, talvez ela não tenha sido encontrada, mas ela existe aí dentro de você.
Eu acredito de verdade nas palavras de Anne Frank, que foi uma menina que viveu nos campos de concentração em Auschwitz e que precisou ressignificar a adversidade pela qual ela estava vivendo, compreendendo que no meio do caos havia beleza, e essa beleza era na oportunidade do resgate, do cuidado e da compreensão da beleza que havia até dentro dela. Todo mundo tem dentro de si esse fragmento de boa notícia. E a gente precisa levar isso adiante. Quais são as boas novas do Evangelho que impactaram o seu coração e que você pode levar adiante? Porque a tradução do Evangelho é boa notícia, você sabe, né? Qual é o Evangelho de Jesus? Qual é as boas novas de Jesus? Qual é a boa notícia que Jesus nos traz e que estava trazendo para esses discípulos? As boas novas eram as boas novas de salvação, era de libertação de todo esse caos que estava instaurado naquele tempo e naquele momento. O Estado tinha tomado todas as coisas, a religião estava tomando o império e manipulando ao seu bel prazer. E as pessoas inocentes estavam sendo mortas, a ponto do próprio Deus ser rejeitado, do próprio Jesus que não tinha pecado sobre si ser rejeitado. Terceiro e último cenário, o encontro com Jesus. O encontro com Jesus e um coração ardente, né? Versículo 30. Foi isso que aconteceu. Eles se assentaram à mesa e, tomando o pão, Jesus abençoou, partiu o pão e deu o pão a eles. E aí nós cantamos aqui: e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. É nesse momento que os discípulos, ao partir do pão, reconheceram que diante deles, Jesus os falava. Nesse momento, os seus olhos se abriram e eles reconheceram. Então, Jesus desapareceu. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos e eles finalmente o reconheceram. E foi nesse momento que Jesus desapareceu. E é interessante perceber que Jesus desapareceu da sua vista. Olha que plot, né? Eles podiam ver Jesus, mas não podiam discernir que Jesus estava ao seu lado, conversando com ele ao longo de um caminho. Quando finalmente um coração hospitaleiro oferece a ele mesa. E Jesus, quando se senta à mesa, parte o pão e os olhos que não conseguiam ver e discernir que aquele moço, durante o caminho, era Jesus, que estavam cegos a compreender que Jesus estava do lado dele conversando com eles, quando Jesus parte o pão, eles discernem que aquele moço é sim Jesus. E o que acontece? Jesus desaparece. E para onde Jesus vai? Eu gosto da poesia que diz que Jesus, quando desaparece, entra no coração deles. Porque durante o caminho, Jesus parecia não estar mais no coração daqueles moços. Embora os olhos pudessem ver. Olha o plot, a mudança, a transformação. Agora os olhos não veem, mas o coração sente. O coração está identificado. Ele vive. E aí eles dizem, né? Não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as escrituras. Que extraordinário é isso. O mestre está vivo. Ele está no meio de nós. Um gesto simples de partir o pão revela algo poderoso para cada um de nós. Jesus está presente nos atos de gentileza, nos atos de bondade. Jesus está presente na mesa compartilhada.
Ele não se revelou para os discípulos com palavras, né, ressonantes, dizendo, sou eu, vocês não perceberam? Olha quanto tempo eu estou conversando. Não, não deu nem bronca. Porque não foi necessário. A partir do momento que você tem um coração hospitaleiro, a partir do momento que você tem um coração gentil, a partir de um momento que você tem um coração amoroso, você vai discernir Jesus por perto. E assim ele se revelou aos discípulos e assim ele se revelará para cada um de nós. Porque hoje, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus continua nos encontrando nos caminhos turbulentos da vida. Jesus continua ao nosso lado. Não é que Jesus está longe, distante ou que ele não está. É a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração que não está conseguindo discernir ele presente. Mas ele sempre esteve lá. Inclusive nos dias mais difíceis da sua vida. Ele se fez presente. O que eu quero dizer com isso, para que a gente possa ir à mesa, é que você possa ser ou desenvolver um discipulado a Jesus a partir do amor e da gentileza. Que é isso que vai fazer com que a sua trajetória seja manifesta pela bondade. Seu coração, de fato, na presença do Jesus, queime, sabendo que Ele está lá, ao seu lado, caminhando contigo, te dando tudo aquilo que você deseja ou que você precisa. Creia, Deus está por perto. Creia, Deus está por perto. Por mais difícil que seja, meus irmãos. Por mais hostil o cenário. Por mais agreste que seja a terra e a seca. Saiba que Deus está por perto. Vamos à mesa? Vamos à mesa, que o seu coração reflita sobre esse momento. Sobre o momento de um caminho, né, hostil, de desesperança. Sobre o momento da bifurcação, onde as decisões precisam ser tomadas e a gente tem essa responsabilidade de tomar decisões. Seja no momento em que, quando você abrir o coração para a gentileza e para o amor e para a generosidade, haverá mesa. E hoje, diante do amor, da generosidade, vamos à mesa. Você vai receber o cálice, você vai receber o pão. E eu peço para que você, ao receber o cálice e o pão, não coma nem beba até que todos se sirvam, para que nós possamos fazer o que estamos aprendendo. Para que nós possamos fazer isso juntos e juntas, ok? Esse é o cálice da nova aliança, esse pão partido é o corpo de Cristo partido por cada um de nós. Seja servido. Sirva-se do cálice, sirva-se do pão. Nesse mundo tão desorientado, né? Com tanta ansiedade, nada melhor do que escolher a gentileza. Nada melhor do que reconhecer Jesus nos atos de bondade, nos atos de amor, de cuidado. Nada melhor do que poder sentar à mesa e saber que o Mestre está lá para partilhar o pão conosco. E assim como Anne Frank diz, todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. Aleluia.
Te exaltamos, Jesus. Esse pão deixa de ser compreendido por nós só como uma substância natural, mas passa a ser a representação do corpo de Cristo que foi partido por cada um de nós. Corpo de dores e de sofrimento se apresenta à mesa como a oportunidade de abrirmos os nossos olhos espirituais, discernindo que Ele está por perto. Assim como Jesus, diante dos discípulos, partiu o pão hoje, esse ato revela essa oportunidade de, no partir do pão, olharmos para Jesus e sabermos, compreendermos plenamente que Ele está vivo. Ele vive. Mais do que vive, Ele está no meio de nós. E aí no meio de nós é de verdade, assim, é dentro de nós. Em nossas entranhas, na nossa mente, no nosso coração. Porque é isso que vai fazer a gente reagir para a vida, para o mundo. E reagir de maneira, como eu disse, não é violenta não. É com amor e com amabilidade, é com amabilidade e com gentileza. Então, ao comer do pão, faça isso em memória de Cristo Jesus, que se sacrificou por nós, para nos livrar de toda a morte, de todas as violências da vida. Coma agradecendo a Deus por esse resgate. Pode comer do pão. Senhor, te agradecemos, Jesus, por quão grande é o seu amor, quão grande é a tua graça, quão grande é o teu resgate por cada um de nós. Reconhecemos a ti, conhecemos quem tu és, Senhor e Deus das nossas vidas. Ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos o seu amor, sua graça, sua justiça. Aleluia, aleluia. Hosana, hosana nas alturas. Aleluia, 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 Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Santo, santo, santo Deus, Deus das nossas vidas. Santo tu és, Jesus. 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 Aleluia. De forma semelhante, depois de comer o pão, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que você comer desse pão e beber desse cálice, vocês estão anunciando a minha volta. É quando Jesus vem fazer morada em nós. É na celebração da mesa e no brinde do cálice dessa nova aliança que celebramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Um brinde à vida, um brinde a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: você é um portador e uma portadora de boas notícias. Não abra a mão da gentileza.
Não abra mão da bondade. Não abra mão da generosidade. Hoje, eu vejo Deus em você. Um brinde. Pode beber do cálice. Aleluia. Obrigado, Senhor. Exaltamos a Ti. Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de todas e todos. Que você saia daqui com seu coração acolhido, abraçado. Que a saúde espiritual, física e emocional te acolha. Que você se sinta curada, curado, alimentada e alimentado por um Deus que nos oferece o pão diário, a mesa diária. Obrigado, Jesus. Que esse amor e que essa graça permaneça. Que o sorriso no rosto seja restaurado. Dias de paz, dias a mais. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado.